que é sionismo? O sionismo político é o nacionalismo judaico. Foi um movimento que nasceu no século XIX, fundado por Theodor Herzl, que era um judeu vienense, jornalista que cobriu o caso Dreyfus. Os judeus, pessoal, viviam em guetos na Europa, né? Isso durante a Idade Média. Com as revoluções burguesas, os judeus ganharam cidadania, com direitos e deveres iguais aos dos cristãos. Isso não contentou todo mundo, né? Muita gente não estava feliz com isso, certo? E ele percebeu que o antissemitismo na Europa havia aumentado e que os judeus corriam perigo. A solução encontrada por ele era um Estado judeu, o retorno dos judeus à terra de Israel, na época chamada Palestina. E por que se chamava Palestina? Os romanos, quando destruíram Jerusalém, quando destruíram o segundo templo, eles expulsaram boa parte dos judeus da Judéia, certo? E aí os romanos chamaram aquela região de Palestina, em referência à Filistina, terra dos filisteus, inimigos históricos de Israel. Isso foi uma forma dos romanos humilharem os judeus, certo? Nunca existiu um Estado-nação palestina. O sionismo era rejeitado por boa parte dos judeus. A Palestina estava sob dominação do Império Turco-Otomano e só doidos iam para lá, porque era um lugar muito pobre e sem segurança, certo? Então, eram só sionistas, muito fanáticos e pessoas em situação muito difícil na Europa, tá? Porque era um lugar que ninguém queria. Então os judeus exerciam funções que os cristãos não podiam ou não queriam exercer, como o comércio e o empréstimo de dinheiro a juros, tá? Então os judeus não trabalhavam com a terra, né? E isso foi entendido por muitos sionistas como um agravamento das condições ruins dos judeus, né? Então os judeus eram, aqui entre aspas, entendidos como pessoas, judeus europeus, como pessoas doentes, brancas ao extremo, cheio de olheiras, só estudando ou exercendo comércio, né? Sem contato com a natureza, sem viver ao ar livre, enfim, tá? Então eles queriam resolver esse problema, entre aspas aqui, criando colônias agrícolas, onde os judeus pudessem trabalhar com a terra. Essa ideia, pessoal, veio muito do Tolstói, né? Então o sionismo ele é muito baseado na literatura do Tolstói. A língua seria o hebraico, então muitos linguistas começaram a trabalhar nisso. Na Rússia czarista, os judeus estavam numa situação dificílima, uma pobreza extrema e sofrendo vários pogroms. Pogroms eram os ataques às aldeias judaicas. Os banqueiros Rothschild se propuseram a ajudar os judeus da Rússia, principalmente, né? Boa parte estava migrando para a Europa e para os Estados Unidos e a situação era complicadíssima. Os Rothschild estavam tentando ajudar. E aí o que eles fizeram? Começaram a comprar lotes de terras e mandaram os judeus e fundar colônias agrícolas e mandar os judeus para essas colônias. Eles fizeram isso principalmente na Argentina e na Palestina Otomana, né? Na Palestina Otomana, eles compraram terras de latifundiários sírios, certo? E aí mandaram os judeus russos para lá. E aí começaram a ter conflitos entre os judeus religiosos, né, dos judeus palestinos, com os judeus russos, certo? E essas colônias de início não deram muito certo. Aí os sionistas começaram a fundar centros de treinamento, né, para ensinar as pessoas a plantarem, ensinar sobre o clima da região e tal, e aí essas colônias agrícolas começaram a dar certo, tá? Muito bem, pessoal. Nesse período, os palestinos não eram entendidos como palestinos, eram entendidos como árabes. Poucos previram que surgiria um movimento nacionalista palestino, fomentado de início pelo pan
arabismo, né? Então é o nacionalismo árabe, certo? O nacionalismo palestino se forma em oposição ao sionismo. No crescente antissemitismo europeu, o número de judeus indo para a Palestina aumentou, principalmente, como dito, judeus do leste europeu. E entre 1936 e 1939, houve vários pogroms realizados pelos árabes. Eram ataques a essas colônias agrícolas, certo? O antissemitismo, pessoal, ele se refere aos judeus, é o ódio aos judeus. Apesar dos árabes serem também semitas, esse conceito faz referência exclusivamente aos judeus. Por quê? Esse conceito surgiu na Europa, do século XIX. Na época havia o entendimento da existência de raças superiores e raças inferiores. Os judeus eram considerados uma raça inferior e muitos falavam que os judeus eram uma raça asiática, ou seja, estavam tentando dizer que os judeus não eram brancos, não eram europeus, certo? Eles eram semitas. Por isso fala o antissemitismo. O antissemitismo ele é diferente do antijudaísmo. O antijudaísmo refere-se à religião judaica. Então, são pessoas que odeiam a religião judaica, certo? O antissemitismo ele tem um componente racial. Protocolos dos Sábios de Sião. Havia um complô judaico para acabar com o Império Russo? Foi largamente disseminado pela imigração russa que a Revolução Russa foi um complô judaico-bolchevique. Primeiramente, podemos achar o erro em sua própria semântica. Se os bolcheviques pregavam o ateísmo, logo deixariam de ser judeus, que é uma religião e não uma etnia. Outra acusação infundada é afirmar que haviam muitos judeus revolucionários. Se considerarmos que 4% da população russa era constituída por judeus, esse número não é alto. Também há acusações de que os empresários que patrocinavam os bolcheviques eram judeus. Realmente haviam alguns judeus, como é o caso de Jacob Schiff, que fornecia dinheiro aos bolcheviques, mas eles eram uma minoria. Também não é verdade que a Revolução Russa foi um projeto do movimento sionista. Para derrubar esse argumento, basta lembrar que o sionismo era um movimento político que defendia o direito da autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Os judeus não estavam interessados no território russo, pois esse não tinha a menor relação histórica ou religiosa com o povo judeu. Muito pelo contrário, eles buscavam abandonar a Rússia e colonizar outro lugar. O sionismo era um movimento regionalista e isolacionista, o que é totalmente discrepante à teoria de que os sionistas queriam dominar o mundo. Outra lenda é de que a Revolução Russa foi um projeto presente nos protocolos dos sábios de Sião. Os protocolos dos sábios de Sião, ou os protocolos de Sião, é um texto que supostamente descreve um alegado projeto de conspiração por parte dos judeus e maçons para atingirem a dominação mundial por meio da destruição do mundo ocidental. O texto tem o formato de uma ata,
que supostamente teria sido redigida por uma pessoa num congresso realizado a portas fechadas, na Assembleia em Basileia, no ano de 1898, onde um grupo de sábios judeus e maçons teriam se reunido para estruturar um esquema de dominação mundial. Na verdade, a única finalidade do Congresso Sionista da Basileia era a criação do lar nacional judaico na Palestina. A hegemonia global não era e não poderia ser um discurso do Congresso. Pois, como afirmam os próprios judeus, os nossos autênticos protocolos judaicos estão na Bíblia e nos profetas, especialmente em Isaías e Miqueias, que profetizaram sobre a igualdade social, religiosa e a paz mundial. O Dr. Farstein, advogado de Zurique, membro do Conselho Nacional e do Congresso da Basileia, argumentou que os protocolos são falsos e que não há conexão entre judaísmo e a franco-maçonaria. O aspecto que mais depõe contra os protocolos de Sião era a preguiça, a falta de conhecimento e de talento que fizeram com que seus autores se arriscassem a plagiar um texto de Maurice Joly. A história da fraude dos protocolos dos sábios de Sião começaram depois da guerra com o Japão e da Primeira Revolução. Os agentes da polícia secreta russa precisavam encontrar evidências dos culpados dos distúrbios de 1905 para satisfazer a opinião pública. O Departamento de Polícia afirmou ter encontrado um documento armazenado. Em fevereiro de 1917, ocorreu um golpe de Estado. O imperador Nicolau II foi destronado e preso. Por sua vez, grande parte do topo dos generais fazia parte do golpe. Dentre eles não havia nenhum judeu. É suficiente dizer que entre os organizadores e heróis do Exército Branco, que espalharam esse mito antissemítico para esconder sua própria culpa. Culpa maior do que a dos próprios bolcheviques, que só se aproveitaram da situação de caos deixada pelos generais traidores.